Bom dia, pessoal. Meu nome é Danilo e eu e o Igor vamos apresentar hoje sobre teoria dos números, que é um tópico assim, vai ser pré-requisito em várias outras questões aí que vocês vão ver. Então, por isso a gente colocou bem no início do curso. E vamos começar, que já estamos atrasados. Vamos apresentar primeiro um problema aqui, que deve ser bem conhecido por vocês, para testar se um número é primo ou não. Vocês têm alguma ideia para testar, para assim, a solução mais ingênua mesmo? Alguém quer dar uma ideia? Dividido por 2? Isso é primo. Se, se for par, só 2 que é o único primo, né? Se for par e não for 2, já não é primo. Você queria falar? Sim. Sim, essa é a boa solução. Mas se n for muito grande, vai demorar muito. Então a complexidade é O de n. E eu vou apresentar aqui uma solução melhor e um pouco mais inteligente. E a gente vai partir do pressuposto que é, vamos lembrar da definição de divisor. Então, se vamos assumir que P e Q são divisores de n, tá? Então, P vezes Q é igual a n. E vamos assumir que P é menor ou igual a Q. Vocês conseguem perceber que se P é menor ou igual a Q, o maior valor que P pode assumir é a raiz de n? Porque pensa assim, no exemplo n igual a 16. Escrever no quadro. N igual a 16. Vamos dizer que P igual a 2. Então, Q igual a 8, né? Se eu aumentar P, como esses caras aqui são inversamente proporcionais entre si, se eu aumento P, eu tenho que diminuir Q. E no caso de raiz no quadrado perfeito, o máximo que eu posso chegar em P é 4, nesse exemplo aqui. E o Q vai ser 4 também. Deu pra entender? Então, a gente sabe que sempre quando um número divide P, ou um número divide N, ou esse divisor é menor ou igual a N, ou N dividido por P, se D divide. Agora minha letra é uma merda, né? Dá pra ler? Tá? Eu vou escrever divide N. Então, D menor ou igual a raiz de N, ou N sobre D é menor ou igual a raiz de N. Então, com esse fato aqui, vocês acham que a gente precisa realmente testar todos os números de 1 até N, de 2 até N, para ver se o número é primo? Exatamente. Então, os divisores vêm sempre em par. Então, é P e N sobre P, né? Só que tem o caso que é quadrado perfeito, que é N sobre P igual a P, né? Então é isso. A ideia basicamente é essa. Que ao invés de a gente ter o for loop aqui, ao invés de ter N, a gente só vai ter raiz de N e checa se o número é divisível por ele, né? Esse número aqui. Se for, o cara não é primo, a gente retorna, e se passar por todos esses testes aqui, a gente retorna se for maior que 1, né? Porque 1 não é primo. Eu acho que é isso para o teste de moralidade. Eu acho que essa ideia aqui vocês vão provavelmente ver em muito lugar. Então, é bom saber. E eu acho que eu esqueci de colocar. Pô, Igor, você vai querer falar. É bom falar de fatoração, né? Também. Fator de divisores? Sim. É, basicamente a mesma ideia. Então, sempre quando a gente encontra o divisor D, digamos que a gente quer encontrar os divisores agora do cara. Se a gente encontra que D é um divisor, como por essa. A gente sabe que N sobre D também é divisor. Então, é só você. Digamos que a gente tem um array de divisores, tipo div. Deixa eu ver. Find div, que recebe N. Se a gente sabe para I igual a. Como a gente quer encontrar o divisor, vamos partir de 1, né? Até raiz de N. Se
n mod i igual a zero, a gente sabe o quê? Deixa eu criar uma rede de divisores aqui. Divis, vazio. Se a gente sabe que i divide n, a gente pode colocar em divs, sei lá, push. Pode colocar i nos divisores. Mas a gente também sabe que se não for quadrado perfeito, se i vezes i for diferente de n, a gente sabe que n sobre i também é divisor. Beleza? Então a gente já consegue colocar o outro par correspondente dentro dos divisores. E vocês conseguem perceber um negócio interessante com a paridade do número de divisores com esse algoritmo aqui? Digamos que, tipo lá, pensar um número. 16, a quantidade de divisores 16. Vocês acham que é par ou ímpar? 16? Porque, assim, o número, a grande maioria dos números tem quantidade de par de divisores, por causa desse fato, né? Porque se i, eles vêm sempre em pares, né? I e n sobre i. Só que se o cara for quadrado perfeito, n sobre i é igual a i. Então, é o único caso que não tem um par. Eu achei, nossa, quando eu parei a pensar, assim, sobre esse caso, um problema no Codeforce, para que era você saber, rápido, se a quantidade de divisores era par ou ímpar. Aí eu acabei lembrando do algoritmo e me ajudou bastante. Deu pra entender? Sim, exatamente. Tem esse outro fato aí, da fatoração. Eu esqueci de colocar o slide de fatoração, mas eu vou escrever na mão então. Tá, tem outro problema interessante que a gente vai usar essa mesma ideia do raiz de n, que é fatorar o número, né? Então, fatorar o número todo mundo sabe, eu acho, né? Que é você escrever o número como produto de primos e expoentes de primos, né? Então, a gente vai usar essa ideia também. Vou escrever aqui do outro lado. Fatoração, tá? De n. De novo, vamos escrever um for aqui até. A gente quer só os primos a partir de 2 até a higiene. E vamos fazer o quê? Uma rede de fatores igual a vazio inicialmente. E enquanto esse cara aqui dividir n, escrever, porque a gente pode, quando esse cara divide n, a gente sabe que é um fator primo, obrigatoriamente. Então a gente coloca os fatores, esse cara aqui, e vai dividir no n. E aí no final, a gente só checa se n for maior do que 1, o que acontece? Se no final a gente tirou todos os primos que tinha e ele ainda continua sendo maior que 1. O n também é primo, né? Porque a gente tirou todos os primos e ainda continuou um cara lá. Então ele tem que ser primo também. A gente dá push n e retorna os fatores. Então a complexidade de tudo isso aqui é raiz de n, graças a nosso trick aqui em matemática. Então aqui também esqueci de botar o return. Também aqui é O de raiz de n. E eu acho que é isso para essa ideia aqui. Alguém ficou com a dúvida? Beleza. Tá, agora eu vou falar sobre GCD, LCN, que é basicamente MDC, que a gente vê na escola, e MMC. Só que, como tá tudo em inglês, é Greatest Common Divisor e Least Common Divisor. Least Common Multiple. Tá. Tem algumas propriedades aqui.
Vou explicar primeiro o algoritmo de Euclides, eu acho melhor. Tem Euclides aqui, achou uma maneira rápida de a gente calcular uma recursão aqui para a gente calcular o GCD. E a gente vai usar isso aqui depois para calcular isso. Eu acho que não vale a pena ficar provando isso. Não é muita utilidade para o nosso caso. Então, só vou mostrar algum exemplo aqui na prática. E tem um fator interessante aqui sobre a fatoração dos números e o GCD, né? Então, como a gente quer o menor cara que divide dois números, e todo número pode ser escrito como produto de primos, a gente quer, na verdade, a menor sequência dos primos que esteja contida nas duas fatorações. Então, é basicamente pegar o menor primo, pega para todo primo que está nas fatorações e pegar o menor expoente, né? Pegar o menor expoente de todos. Então, tipo, a gente sabe que esse cara aqui, o 2 elevado, a gente vai pegar, tipo, deixa eu pensar aqui como é que eu vou escrever isso. Tem, tipo, x1, que é p1 elevado a alfa 1, p2 elevado a alfa 2, 1. 1 por causa do, tipo, a indexação desse cara aqui. A indexação de cima é de acordo com o número. Aí até, sei lá, pk. pk, alfa 1k. E x2 é igual a p1, alfa 2, 1, p2, alfa 2, 2, até pk, alfa 2k. O GCD vai pegar o mínimo entre todos os expoentes, sacou? Porque é basicamente eu quero ter todos o menor possível que eu preciso ter para que esse cara divida os dois. Então, se ele tem o menor dos dois, então ele vai dividir o menor, obviamente, e vai dividir o cara que tem mais. Não sei se ficou claro, mas essa ideia tipo, ajuda a pensar em alguns problemas depois. Então, GCD de x1 e x2 é você pegar o P1 mínimo entre alfa 1, 1 e alfa 1, 2, né? Então, é P para P2 é a mesma coisa, mínimo entre alfa 1, 2 e alfa 2, 2. Isso aqui para todo mundo e até para PK, né? Mínimo entre alfa 1K e alfa 2K, né? Então, GCD é isso. E o LCM, como a gente quer o menor cara, que é múltiplo de todo mundo, a gente não pode dar o luxo de pegar sempre o mínimo. Então, a gente não pode ser guloso assim. A gente tem que pegar sempre o máximo. Porque a gente sabe que se ele tem o maior, obrigatoriamente ele vai ter o menor primo também. Então, ele vai ser múltiplo. Ele vai ter aquele fator que a gente precisa ter para ser múltiplo. Então, o LCM vai ser pegando o máximo entre os expoentes. Então, a mesma coisa aqui. Vou ver se eu reescrevo tudo de novo. Vou escrever. O máximo entre isso, cara. Então, o LCM pode ser escrito assim também. E uma ideia boa na cabeça para pensar nos problemas assim é sempre lembrar da fatoração em primos. Eu vou deixar essa tela aí, vou pegar um problema que eu selecionei. Como que eu faço para. Assim, eu boto o link aí e a galera. Vou dar o tempo para a galera fazer? É, boa. Ah, sim, boa também. Esqueci. Boa. Esqueci de falar do mais importante. Tá. Tá. Baseado nesse algoritmo de Euclides aqui,
A gente pode fazer um algoritmo em C++, que é usando simplesmente escrevendo a ideia lá. E vocês conseguem deduzir um pouco a complexidade disso aqui, nem eu sabia direito que era log de mínimo entre A e B, eu sabia que era algum log, dá pra ver que é bem rápido, a gente tá sempre dividindo o máximo que dá, né? Mas a prova é meio esquisita, assim, do log de mínimo entre A e B. Acho que o Igor pode falar depois melhor, que é o nosso matemático aí. Mas, assim, o esboço da prova é ele dizendo que o pior caso desse algoritmo é quando os A e B são números consecutivos, números de Fibonacci consecutivos. E depois disso ele vai pra casa da porra aí. O resto entre A e B? É. É isso que o Igor falou aí. Quando o máximo, o maior resto possível é. Na verdade é B menos 1, né? Quando você aplica a operação duas vezes, você corta pela metade. É isso. Você pelo menos na metade, aí você fazendo isso várias vezes, você faz o log do mínimo desses caras. E para calcular o LCM, a gente vai usar aquela propriedade aqui em cima, que a multiplicação entre os dois aqui é igual ao produto. Isso aqui também é bem fácil de lembrar, só vocês lembrarem da fatoração entre os dois. Então, não deve ser muito difícil. E esse aqui também é bem parecido com essa. Eu coloquei isso aqui só porque. Geralmente a galera não fala isso. Eu coloquei só porque a gente vai usar no programa daqui a pouco. Mas esse aqui é basicamente a mesma coisa, só que é mais devagar, né? Então, essa é a implementação. Aí tem um disclaimer, né? No problema que eu coloquei no Jude lá, vocês podem usar o GCD padrão do C++, que é só chamar underline, underline GCD. Só que no Jude, ele usa o C++ 14, que não tem essa função. Então, é bom vocês implementarem na mão. É até bom para lembrar. Ele tem um underline, underline GCD, mas ele não tem só o GCD. Tem os dois? Não, Eu só uso o underline, underline. tem underline, underline GCD, mas depois tem mais 17 em diante. Já é built-in. Tá, entendi. Então esqueça o que eu falei, completamente o que eu falei. Para o underline, 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 underline GCD, eu tenho que implementar na mão. E LCM também? LCM tem? Acho que é a mesma coisa. Underline, underline. Eu só uso o underline, underline GCD, então nem sabia que tinha a função já built-in. Aí tem uma ideiazinha também, que você pode escrever A vezes B dividido GCD, só que tem o risco da overflow, né? Então a gente faz, divide primeiro, para depois multiplicar. A gente sabe que GCD divide os dois, então não tem problema. Tá, vou pegar o problema. É. Deixa eu ver se o pessoal quer fazer. Acho que o pessoal tá querendo fazer. Acho que o pessoal tá tentando fazer. Não, pô. Vou explicar então. Tá. É, vocês leram a questão, então, basicamente a gente tem uma array de queries em B, né? M queries, que a gente quer o resultado disso aqui. A gente pode, a solução mais ingênua mesmo. Deixa eu abrir a porta. Foi mal. Tem a solução. Eu deixei aberto. Tem a solução mais ingênua, que é tipo você só simular a operação. Só que isso aí vai dar. Isso é muito custoso, né? Que aí vai ficar O de N vezes NM, né? Mais o custo de calcular o GCD, que é log, né? Que é log de 10 a 18, né? Vai ficar muito. Isso aqui, impossível passar em 2 segundos. Então a gente vai ter que usar aquelas propriedades que eu comentei. Que inclusive é o GCD de A e B é igual ao GCD de A e A menos B. Se A maior ou igual a B. Com essa dica aqui, a gente consegue. E isso aqui para dois números, né? Só que para. B, A menos B? Não, é a. A menos B se A é menor que B. Mas, tipo, você tira o B do A, mas você continua com o B. Senão você. Sim, é o contrário.
É A menos B. É isso que você tá falando, né? É A? Não, e B. É verdade. B. Isso aqui. Tá certo. Tá. A gente vai usar essa propriedade aqui para dois números, só que para n números também funciona. Então a gente vai ter que, tipo, vamos reescrever isso aqui. A gente sabe que GCD de. A gente quer isso aqui, já. Vamos dizer que mais x, A2 mais x, AN mais x, né? E vamos supor que está ordenado. Que é, que é A1 menor ou igual a A2, menor ou igual a A3, menor ou igual a AN. Né? AN mais x. Ó, AN. Então a gente sabe que o menor cara é esse aqui. Né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode reescrever isso aqui de cima. Como. Ó, peraí. A gente pode reescrever esse cara aqui de cima, supondo que está ordenado. Pode reescrever isso aqui em cima como GCD de AI mais X, A1 mais X, menos A2 menos A2 mais AX menos A1 menos X, vou jogar para cá. A3 mais X menos A1 mais X, isso aqui até AN mais X. Dá pra ver? Dá pra ver não? Pera aí. Deixa eu mudar a cor. Vou pegar um preto. Hã? Melhor. Muito melhor. Pô. Vou até apagar tudo aqui, melhor. Pode aumentar. Eu tô percebendo que eu tô escrevendo muito, muito pequeno. GCD. A gente vai escrever isso aqui de cima como A1 mais X, A2 mais X menos A1 mais X. Isso aqui até AN mais X. Ficou pequeno de novo, né? A1 mais X. Isso aqui tudo, a gente perceba que a gente vai tirar o X, né, depois. Então tudo isso aqui é GCD de A1 mais X A2 menos A1 e todo mundo até AN menos A1, né? Então, para toda query BI, para toda query BJ, você pode pré-calcular isso aqui tudo. Você pode pré-calcular A2 menos A1, A3 menos A1, AN menos A1, e você só precisa... pensei que estava falando mesmo. Aí você só precisa calcular depois GCD, digamos que esse valor aqui em cima, vamos dizer que isso aqui é K, né? K é GCD de A2 menos A1 e AN menos A1. A gente pré-calcula isso aqui tudo. E depois a gente pode, para cada query de 1 de J até M, a gente só precisa fazer o quê? GCD de A1 mais BJK. A gente só precisa disso aqui. Entendeu? Então a complexidade fica pré-calcular isso aqui, né? O K. Então fica O de N, né? O de N log de 10 a 18, mais a complexidade de calcular as queries, né? Então aí fica M log de 10 a 18. Que é muito melhor do que a gente tinha antes, né? N vezes M log de... Então isso aqui passa. Vou codar aqui. Vou mostrar o código, na verdade. Já tá pronto. Eu tenho ela aqui.
A internet tá foda. Vou mostrar a sua, viu? Vai estar aqui. Aí que o Igor fez. Ele já disse que a diferença era D, né? E pré-calculou tudo. Você não ordenou não, foi? Ah, não precisa também, né? É, nem precisa. É, funciona para número negativo também, né? Eu ordenaria, mas não tem esse problema. É. Então acho que GCD é isso. Alguém ficou com uma dúvida nessa questão? É melhor fazer, né? Achei que meu problema tá aqui. Tá. Ops. Vou pegar esse template aqui. Tá, você recebe NM, né? Tem dois vetores, A e B. Eu vou dar sorte. Tá. Então a gente só precisa pré-calcular K, que é o GCD das diferenças de todo mundo, menos o A1, né? Então vamos dizer que K aqui. Então, é igual a K, né? GCD de K é aí menos A1, A0, né? Depois, para cada query, a gente precisa o GCD de K A0 mais BI, né? Então, é espaço, né? Testando. A0 mais BI, deixa eu ver se funciona. Dois, três, oito, quatro. Vou meter para ver. Deixa eu ver. Aí. Então, a questão é só isso aí. É só vocês usarem a propriedade de GCD e rodar, né? Alguém ficou com dúvida? Esse precalculo que você ele é necessário?
Porque senão você tem que calcular tudo ao mesmo tempo, né? Então você vai ter que calcular tudo aqui dentro desse loop. Aí vai ficar quadrático, né? Vai ficar n vezes m. Aí, como n e m são até 10 a quinta, 2 vezes 10 a quinta, vai ficar 10 a décima, vai ficar muito lento. Então sempre quando você tem alguma questão assim de query, você vai ter que pré-calcular alguma coisa, né? Então nesse caso a gente usou a propriedade de CD para achar alguma coisa que a gente pode pré-calcular depois, né? E calcular a query rápido. Esse tudo depois de já zero virar constante. É. Esse dele tudo depois de zero virar constante. O pré-cálculo? Usa essa propriedade aqui, ó. Cadê o slide? Não, hã? Ah, tá. Esqueci que abri no navegador. Usa essa propriedade aqui, ó. Na verdade, acho que é B menos A vezes B. Na verdade, é escrever errado. Na verdade, é B e A menos B, né? Porque senão não vai decrescer. Depois eu vi essa solução do Eagle, nem precisa nada, porque funciona para número negativo também. Mas eu ordenei só porque, para mim, na hora de pensar, fica mais fácil de ver que isso aqui vale, entendeu? Então, porque a gente está querendo pegar sempre o menor e tirar dos maiores, sacou? Que é basicamente o que faz aqui em cima também, né? Você pega, supondo que A é maior ou igual a B, então tirando o menor, o GCD também fica igual. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem que consertar esse slide. Acho que pode vir para o crivo, passar o bastão. Tá. Deixa eu pegar o. Qual foi? Esse aqui, né? Esse aqui, né? Tá. Então, eu sou o Igor, do time do Danilo, e aí agora eu vou falar da parte de crivo, né? Então, basicamente, o que a gente vai querer fazer agora é estender um pouco naquela ideia, mas agora fatorar e encontrar os primos todos no intervalo, em vez de só um primo, né? Porque se a gente tem aquele algoritmo lá, que é O de raiz de n, e a gente aplica para cada cara no intervalo tipo, de 1 até n, vai ficar n vezes raiz de n, que é ruim. Então, a gente tem como fazer muito melhor, a gente vai ver que a gente vai ter como fazer em O de n log log n, usando o crivo, log de n, né? Que vai ser basicamente o seguinte, você vai iterar sobre cada... Você vai manter um array, por exemplo, de booleano, dizendo, esse cara aqui eu já marquei que ele é composto, que ele não é primo. E aí o que, é que você vai fazer? Você vai iterar sobre todo mundo no range, e aí quando você estiver aqui num P, você vai marcar como composto 2P, 3P, 4P, sabendo já que P é primo, né? Tal, até o maior múltiplo de P menor ou igual ao seu limite, né? Se o limite é N, então você vai marcar piso de N sobre P vezes P. Então você vai marcar todos esses caras aqui como compostos. Você vai dizer, não, esse aqui eu sei que são compostos porque eles são múltiplos de P. E aí você vai fazer isso para cada P no range que você ainda não marcou como composto, né? Então você vai começar do 2, você vai marcar 4 é composto, 6 é composto, 8 é composto, tal. E aí você vai para o 3. O 3 você ainda não marcou, então você repete o processo. No 4, você já marcou, então você pula. Qual é a complexidade disso aqui? Para cada primo P, você marcou 2P, 3P, tal, até piso de N sobre P. Ou seja, você marcou N sobre P caras. Então, isso aqui vai ser O da soma para cada P' menor ou igual a N, de N sobre P. E depois de umas contas complicadas aí que não vem ao caso, dá O de N log log N. Porque a soma dos inversos primos é mais ou menos log log N. Que é super rápido. Isso aí vai ser no máximo, tipo, 5. Se n, por exemplo, é menor ou igual a 2 a 32, que sempre vai ser, o log de log vai ser 5.
Tá, então aí como é que fica o código, né? Vamos supor que você quer só encontrar os primos. Então, você tem um primes, recebe um inteiro n, que é o limite, retorna um vector de int, cria um vector de bool composto, para marcar quem é composto, inicialmente ninguém é composto. E aí você cria o vetor de primos, e para i2 i menor ou igual a n, se ele é composto, você pula, se não, você coloca i no vetor de primos, e para j igual a 2 vezes i e j menor ou igual a n, incrementando de i em i, você marca que j é composto, que é aquele procedimento ali. E aí você retorna p. Mas note que para cada cara qualquer x, você vai olhar para ele nesse loop interno aqui. J vai assumir o valor de x para cada primo que divide x, né? Porque se um p divide x e x é menor ou igual a n, certo? Então, x vai ser um k vezes o p, e esse k vai ser pequeno, vai ser menor ou igual a n sobre p. Então, ele vai cair nesse procedimento daqui. Então, a gente pode estender o crivo para encontrar todos os primos que dividem cada um dos elementos de um até n. Tudo isso de forma simultânea. Não só isso, mas se a gente ficar fazendo divisões sucessivas, a gente pode saber quantas vezes aquele primo divide o x que a gente está olhando para aquele momento. Então, a gente pode recuperar a fatoração de cada número com while, e aí como cada x pode ter no máximo log de 2 fatores primos, contando multiplicidades, fica O de n log n. Por que no máximo log 2, né, fatores primos? Porque se você tem, tipo, que x é 2 elevado a um alfa 1 vezes 3 elevado a um alfa 2 vezes tal, 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 isso aqui é pelo menos 2 elevado à soma dos expoentes. Tá, n, alfa k. Então, essa soma dos expoentes aqui, que é a quantidade de primos contando as repetições, é menor ou igual ao log na base 2 de x. Então, para cada x, a gente vai no máximo fazer log daquele x divisões no algoritmo. E aí como é que fica o algoritmo? Basicamente a gente vai, agora a gente vai retornar vector de int, né? Então para cada inteiro tem um vetor que são seus primos com repetição. Então, mesma coisa, a gente tem um isComposite para dizer se é composto, e a gente tem um vetor para fatoração, e aí se ele é composto a gente pula, se ele é primo, faltou aqui, né? Se ele é primo, a gente tem que dar um placeback na fatoração aqui, então, porque i ele divide ele mesmo, né? Placeback i. Tá. Então, se ele é composto, a gente pula, se não, a gente coloca i na fatoração de i, e aí para cada j, múltiplo de i, a gente começa com j, e enquanto j for divisível por i, a gente coloca i na fatoração de j. Né? Então, e aí a gente divide o cur pelo i. Então, se a gente começa aqui, sei lá, a gente está em i igual a 3 e j é 3 a quarta vezes alguma coisa. Né? Então, o cur vai começar com 3 a quarta vezes x, aí 3 a quarta é congruente a zero, 3 a quarta vezes x é congruente a zero mod 3. Então, você coloca um 3 na fatoração de j, e aí vira 3 a terceira vezes x, aí você ainda é divisível por 3, você coloca um 3, divide por 3, j vai ficar 3 ao quadrado, e assim por diante. Aí dá para ver que vai acabar com a quantidade de repetições sendo igual à quantidade, o tamanho do expoente. Tem outra que eu não falei, mas às vezes é muito comum, e para alguns problemas é até útil,
em vez de você guardar, é, em vez de você guardar a faturação toda de todo mundo, porque isso aqui gasta um pouquinho de memória, né? Gasta odd n log n de memória e em placeback às vezes é caro. Você guarda só o menor fator primo. Então, tipo, se você está olhando para o J, se você tem um vetor SPF, né? Smallest Prime Factor, você seta todo mundo, por exemplo, para -1, e aí você olha para aquele cara composto, esse J composto aqui, se o SPF dele é -1, quer dizer que é a primeira vez que eu estou vendo ele, eu seto o SPF para o I, senão eu só ignoro. Isso é bom porque a complexidade volta a ser O de n log n, porque você não está mais fazendo várias divisões, você está fazendo um procedimento que é em tempo constante, mas você consegue depois reconstruir a fatoração do cara. E aí como é que você faria, né? Você teria, eu não sei se eu botei esse código aqui, não botei não. Você teria tipo o cur vai ser igual a x, e aí enquanto while o cur é maior que 1, você sei lá, você faz alguma coisa aqui com, você vai ter que o x vai ser o SPF do cur, por exemplo, e aí você faz alguma coisa com esse x, né? Que é o que você quer fazer no problema, e você divide pelo x. Então você vai tirando os fatores primos em ordem crescente. E aí você consegue recuperar a fatoração toda do cara sem ter que fazer isso dentro do algoritmo para todo mundo, só para o específico que você quer. Então, por exemplo, fatorar um número ou 10 números é O de n log n. Mas fatorar todo mundo é O de n log n. Tá? E aí aqui tem a execução do crivo. O 1 ele não é primo, já não é primo mesmo. Começa no 2, você marca como composto 4, 6, 8, 10, 12, 14 e tal, até 40 ali. Depois o 3, você marca quem você já não marcou, então o 9, o 15, o 21, 27, 33 e 39. Depois o 4 você pula, o 5 você marca o 25, que era o único que faltava ali. Depois o 7 não tem, né? Aí o que sobrou aqui já é primo. Tá. Alguma dúvida de CRI? Alguma pergunta? Beleza. A parte de aritmética modular, eu acho que talvez devesse ter até entrado no início, mas esse aqui é bem conhecido já. Aritmética modular, o mod M, você vai fazer as operações, depois vai tirar o resto. Então, 4 mais 3 mod 5 é 2, 5 vezes 5 mod 14 é 11. E o operador é o porcento, né? Não sei mais. E é bom ter bastante cuidado para evitar usar mod com números negativos, porque não funciona muito bem em C++ o mod com os números negativos. Ele faz a divisão como se fosse positivo, depois ele tira o mod e aplica o sinal, eu nem não sei exatamente como é. Mas não dá a mesma coisa que você esperaria. Então, por exemplo, se você quer o resto de A menos B, né? E isso pode dar negativo, você não sabe se vai dar negativo, some o mod primeiro. Então, em vez de fazer A menos B mod, porcento mod, faça A mais mod menos B, porcento mod. Porque quando você soma o mod, o cara que você está usando para tirar o resto, não afeta. Porque o resto dele é zero. Tá? Isso aqui assumindo que A e B já são restos, né? Já são menores que o mod. Senão você pode ter que somar mais do que isso. Mas a gente vai utilizar a aritmética modular nessa aula daqui, porque a gente vai ver inversos modulares, né? Então, qual é a ideia? O inverso modular de A mod M é o cara que você multiplicando por A deixa resto 1 mod M. Então, ele meio que cancela o resto de A e deixa na multiplicação o resto que é a identidade. Então, se você A vezes B é um mod M, você depois multiplicar por um C, o resto vai ser o resto de C.
tem um teorema aí para quem quiser também saber, que o inverso modular do A só existe se o MDC de A e M for 1, teorema de Bezout. E aí o que é que vai importar para a gente, para calcular? Normalmente nas questões de maratona, o mod vai ser primo, porque facilita as coisas, permite que esse teorema funcione. Então, um primo bem comum é 10 a nona mais 7, porque ele é grande, ele é quase no limite de inteiro de 32 bits, né? Que inteiro de 32 bits vai ser 2 elevado a 31, que é tipo 2 vezes 10 a nona, mais ou menos. Então, isso aqui é bem no limite. Às vezes vai aparecer 10 a nona mais 9, que é também um outro primo. Ou se não, vai aparecer tipo, eu não lembro o valor, é tipo 988544323, alguma coisa assim. Não sei por quê. Acho que o Vini sabe por quê. O porquê do 98854, aquele lá, de FFT. Você subir para ele, ele vai ter uma potência de fase 2 multiplicado por um número, normalmente é 30. E quanto maior é essa potência de base 2, o que é que acontece? A gente consegue trabalhar com arrays até o tamanho dessa potência de base 2, porque basicamente você tem um ciclo exponencial, e de modo que ao você adotar um valor, que é uma raiz primitiva, elevado a essa potência primitiva menos 1, você vai chegar lá. Ao valor 1, mod o teu valor, o teu mod que colocou. Então, tipo, a ideia de FFT é porque você vai fazendo multiplicações. Não, tipo, eu tava falando mais da ideia do primo mesmo. Ah. Você vai tirar um, e quando você somar um, ele vai virar para cada raiz. Vai virar zero. Tá, então, esse daí às vezes aparece em algumas questões também. Esses três. E aí, tipo, qual a ideia lá do teorema, pequeno teorema de Fermat, é que A elevado ao primo menos 1 é congruente a 1 mod o primo. Então, tipo assim, o inverso, se A, tipo, obviamente isso aqui se A é diferente de 0 mod P, né? Se ele não é um múltiplo de P, porque senão vai dar, todas as potências vão ser múltiplo de P também. Então, se eu quero descobrir o inverso de A, mod um primo, e esse inverso eu estou chamando aqui de B, isso aqui é igual a 1 mod o primo, mas isso também é igual a elevado a P menos 1 mod P. Então, B vai ser congruente a elevado a P menos 1, ou seja, menos 2 mod o primo. Tá? Então, a gente, para calcular inverso multiplicativo, a gente calcula o número elevado a P menos 2 mod P. Só que P é muito grande, P é 10 a nona, mais ou menos, em geral. Então, não dá para fazer essa exponenciação de forma linear. Então, uma coisa que às vezes vai acontecer bastante como acontece bastante em teoria dos números, de você precisar calcular esse inverso, tipo, por exemplo, tem questão que é questão de, tipo, probabilidade, e ele vai lhe pedir a probabilidade como uma fração, mas ele não quer a fração em si, ele vai pedir, me dê o denominador, o numerador vezes o inverso do denominador mod um primo. E aí você vai precisar de inversos multiplicativos. Então, alguns exemplos de aplicação. Né? Então, como é que a gente vai calcular esse inverso? A gente vai fazer via exponenciação binária, meio que estende um pouco na aula passada. Então, qual é a ideia da exponenciação binária? É que, tipo assim, A elevado a P, não, a X, vai ser o quê? Se X par, então X é duas vezes um outro cara, um Y, e A elevado a X é A elevado a Y vezes A elevado a Y.
Note que eu não preciso computar a elevado a y duas vezes. Eu já sei que se eu computar uma vez, eu sei que a elevado a y é tanto. Então eu simplesmente multiplico esse tanto por ele de novo. Em vez de. Então é meio que aquela ideia de. Para quem já viu programação dinâmica, né? Você tem uma coisa aqui, você tem x, aí você vai agora calcular a elevado a y e a elevado a y de novo. Não precisa, corta esse ramo da árvore de computação. E aí você desce só em um caminho só. Então, mesma coisa aqui, né? Se a x for ímpar, x é 2 vezes y mais 1, e a elevado a x é a elevado a y vezes a elevado a y vezes a. Então, o que você vai fazer? A exponenciação binária de a com expoente x e um determinado mod. Se x é 0, você retorna 1, que a elevado a 0 é 1. Se não, você calcula a elevado a x sobre 2, aqui divisão inteira, né? Então é piso. Mod o cara que você quer. E se x é um expoente par, você faz esse resultado intermediário b vezes ele mesmo, mod o cara. Se ele é ímpar, você faz a vezes b, mod o resto que você quer. Então, toda vez que você faz a conta, o expoente cai pela metade. Você começa em x, depois piso de x sobre 2, depois x sobre 4, x sobre 8. Então, isso aqui, a complexidade disso aqui é log do expoente, independente da base. E aí o inverso modular vai ser a exponenciação binária de a elevado a primo menos 2, mod o primo. Tá. Alguma dúvida nessa parte? Antes de eu passar para o problema? Qual? Isso aqui? Isso aqui salva o resultado intermediário. Para você não ter que calcular a elevado a y duas vezes, você calcula uma vez só, memoriza e depois faz o produto dele com ele mesmo, porque a multiplicação vai ser mais ou menos tempo constante. Então você evita fazer várias repetições de multiplicação que você faria. É meio que busca binária. Você tem a vezes tal vezes a vezes a. Isso aqui tem um tamanho x. Você pega um mid, um ponto do meio na busca binária, calcula esse cara aqui, e aí quando você já sabe esse cara aqui, você calcula esse cara aqui usando recursão, e depois esse cara aqui você tem de graça, porque ele vai ser ou o mesmo que esse, ou esse mais um, né? Então você divide o seu espaço de problema, do problema pela metade. Tá? Então eu vou... Pode passar, por exemplo, o problema? Acho que vou dar um tempinho para vocês pensarem, mas basicamente aqui o problema, né? Rossan tem N treinadores, ele deu um número AI para o treinador I, e aí um par de treinadores I e J é chamado de bem-sucedido se tem um inteiro X, X maior ou igual a 2, tal que X divide ambos a I e a J. E aí ele quer saber se tem um par bem-sucedido de treinadores, e aí ele te dá a lista na entrada, né? E aí ele quer saber só sim ou não, se existe um par aí a J com um divisor maior ou igual a 2 ou não. E aí a gente vai dar um tempinho aí para vocês pensarem. Cuidado. Beleza. Então a gente vai resolver agora aqui a questão, pelo menos ver a ideia principal, tá? Então, basicamente aqui o que ele quer? Ele quer um par que tem um divisor não trivial, né? Que seja 1. A gente pode supor, tipo, sem perda de generalidade, que esse divisor vai ser primo. Porque se ele é um cara maior ou igual a 2, ele vai ter um divisor primo. E esse divisor primo, divisor desse divisor, vai ser divisor do par. Então, né, tipo, se D divide AI e a J, então vai ter um primo que divide D, porque D maior ou igual a 2.
e aí esse primo vai dividir esses dois caras. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é a gente vai fatorar todo mundo e vai contar quantas vezes cada primo aparece sem considerar a multiplicidade. Então, se um primo aparece em AI, a gente incrementa 1 no count, independente se ele aparece uma vez, se ele aparece 10 vezes. Só que aí tem um truque, porque note que o range aqui é 10 a nona, é muito grande para fazer crivo, direto, né? Porque o crivo vai ser odd n log log, né? N, então vai ser 10 a nona vezes alguma coisa e já não passa. O que você vai fazer? Existe no máximo um primo maior que raiz de n que divide n. Se, tipo, P... porque, por exemplo, se tivesse dois primos P e Q que dividem n, né? E P é maior que raiz de n e Q é maior que raiz de n, então você teria um divisor que é maior do que n. Não pode. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o crivo até mais ou menos raiz de 10 a nona. Mais ou menos. Você pode botar, tipo, 10 a quinta. É um pouquinho maior, não tem problema passar. Você vai fazer o crivo de todo mundo, vai pegar todos os primos até esses caras aí. E aí, o que você vai fazer? Para cada AI, você vai passar pelos primos e ver se aquele primo divide ou não. E aí, se dividir, você incrementa, se não, você não incrementa. Só que tem uma questão, você não pode passar por todos os primos. Por quê? Quantos primos tem, né? Tipo, tem um teorema do número primo, tipo, o porquê não vem muito ao caso, mas diz que tem mais ou menos x sobre log de x primos menor ou igual a x. Mais ou menos, né? Então, se fosse até 10a... Então, como a gente vai iterar sobre cada cara de 1 de 1 até n, isso aqui já tem um odd n aqui, né? Se a gente ainda fosse iterar sobre todos os primos, ia ficar odd n vezes 10 a nona sobre log de 10 a nona. Que é muito grande, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar dessa ideia aqui, dentro do loop também, que é basicamente, a gente vai iterar por todos os primos que são, no máximo, raiz do cara que a gente está olhando, do AI que a gente está olhando. Porque a gente sabe que para qualquer cara que a gente está olhando, ou ele tem um primo que divide ele, que é menor que raiz, ou ele é um primo. Porque se ele não tem nenhum primo que divide ele, que é pequeno, que é menor que raiz dele, né? Se x não possui nenhum divisor menor que raiz de x, menor ou igual. Oi? Para cada. Ele dá uma lista, né? A1 até a n. Para cada AI, a gente vai iterar sobre todos os primos que são no máximo raiz de AI. E aí a gente vai checar se ele divide ou não. Por que no máximo até raiz? Porque se. Primeiro que ele sempre vai ter um primo que divide ele, que é no máximo a raiz. Porque se ele não tivesse, a gente sabe que ele não pode ter dois divisores, dois primos distintos, ou um primo que apareça duas vezes, maior do que a raiz. Porque senão o produto ia ficar grande, ia ultrapassar o próprio número, o próprio x. Então, se ele não tem nenhum primo que é no máximo a raiz de x, então x por si só já é um primo. Entendeu? Então, em vez de você ter x log de x para cada x aqui dentro desse loop, para cada i dentro desse loop, você vai olhar até os primos até raiz de x. Então você vai ficar raiz de x log raiz de x. Porque você está olhando os primos até raiz do cara. Então, em vez disso aqui, não vai ser isso, não vai ser O de n vezes 10 a nona tal, vai ser O de n vezes raiz de 10 a nona sobre log de raiz de 10 a nona. E aí, tipo, esse log aqui vai ser tipo 5 vezes, vai ser uns 20 mais ou menos,
E aí vai ter 10 à quinta vezes 10 a 4,5, vai ficar tipo alguma coisa vezes 10 oitava, e aí passa. Porque são 3 segundos, e aí eu não sei se o pessoal falou nas aulas passadas, mas normalmente, dependendo do tipo de conta que você está fazendo, na maioria dos juízes, 1 segundo vai passar entre 3 vezes 10 a sétima até mais ou menos 10 oitava, dependendo do que você estiver fazendo, em 1 segundo. Então, essa ideia aqui, com essa complexidade, passa. Tá, então, tentar. Acho que eu vou mostrar o código primeiro, e aí a gente vê e tenta fazer ao vivo, talvez. Tá. Pior que eu tô sem aqui o código. Tá, então vou tentar fazer ao vivo mesmo. C, C.p. Tá aparecendo aí? Tá, né? Oi? Hã? Sim. Boa pergunta. Até me perguntaram isso. O que é que você vai fazer? Você passou e identificou todos os primos que dividem x até 10 à quinta. Depois você vai livrar x desses fatores, você vai repetidamente dividir. Então você viu que 2 divide x, você vai dividir x por 2 o máximo possível. E assim sucessivamente. O que sobrar é o fator primo de x maior que raiz de x. Então você vai contar esse cara também no final. E aí você vai saber. Tá, então. Tá, não? Basicamente o que eu fiz aqui é que eu montei um crivo normal, então aquela mesma implementação. Aí note que eu estou fazendo essa questão tem casos de teste, né? Então, no global, antes mesmo de ler os casos de teste, eu faço o crivo. Para só fazer o crivo uma vez, não fazer para cada caso de teste, tem que ter cuidado com isso, porque senão a complexidade multiplica pela quantidade de casos de teste. Então aqui eu faço o crivo só até 10 à quinta, que é um pouco maior que raiz de 10 à nona. Beleza, e aí agora eu tenho os primos. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ler n, eu vou manter um vector dos primos que foram encontrados, sem contar a multiplicidade dentro do elemento lá. Então, eu vou ler um AI, né, um x, e aí para cada primo, se o primo é grande, é maior que raiz de x, eu paro. Se ele não divide x, eu esquipo, eu pulo. Aí eu gravo ele. Esse primo divide alguém, então eu coloco lá na lista. E aí
enquanto x é divisível por p, eu divido por p para diminuir. Isso é bom porque aí vai acelerando acelerando isso aqui vai ser batido mais rápido, ele vai olhar menos caras, embora não seja necessariamente necessário assim. E aí no final, se eu dividir x, não, na real é importante por conta disso aqui. Eu estar dividindo aqui é importante porque eu estou livrando x de todos os fatores primos pequenos, todos os fatores primos menores ou iguais à raiz de x. Então, se sobrar uma coisa aqui que é maior do que 1, então esse cara é um divisor de x, que é maior que raiz de x. Então, ele tem que ser um primo, né? Porque ele não é divisível por nada menor que... o que sobra aqui é um divisor de x que não é, por si só, divisível por nenhum primo pequeno, nenhum primo menor ou igual a raiz de x. Então, ele tem que ser um primo. E aí, eu gravo ele também. E aí, o que eu estou fazendo aqui, só para otimizar um pouco, basicamente, eu vou criar um set, porque set só tem elementos únicos, não tem repetição. Vou colocar todo mundo no set. E aí, se o tamanho do set é diferente da quantidade aqui, quer dizer que tem um primo que aparece duas ou mais vezes na lista. Então, ele divide um AI e divide um AJ. Então, tem um par com divisor em comum, então eu imprimo sim. Se não, se os tamanhos são iguais, cada primo só divide um cara, e aí não existe nenhum desses pares, eu imprimo não. Então, bora ver aí, na verdade, para esse caso. Então, sp.cpp, aí ponto .out, awesome, and training code forces. Não, yes, não, acho que vai. Bora. Pulou tudo? Pegou. Bora ver. Teste 3. Será que tem olhada já? Pô, vai dar pra ler. Não, não. Vai passar. Aí, passou. Deixa eu ver aí, passou. Então, essa submissão aí passa. A solução que eu tinha. Aí, Danilo, a solução que eu tinha pensado era mais rápida. Porque a minha passou em 2,5. 3. Essa aí passou no limite, né? Era 3 segundos, passou em 2,9. A que eu tinha feito antes era, em vez de criar o set, eu tinha um map que mapeava o primo para a quantidade de vezes que ele apareceu. Então, eu só iterava sobre o map e checava se o valor do map era maior que 1 para alguém. E aí isso passa em 2,5. Acho que o tempo limite dessa questão é apertado mesmo, não tem como fazer passar em pouco, não. Ah, é do CRIO? Essa parte aqui dos recordes. Ah, não, basicamente, eu tô pra, tipo assim, se um primo P divide um AI, eu coloco ele no vetor uma vez. Então, a quantidade de vezes que ele aparece é a quantidade de elementos distintos que ele divide. Então, se alguém aparece duas ou mais vezes, então quer dizer, ou seja, com repetição, quer dizer que ele divide um par. E se tem um primo que divide um par, como todo primo é maior ou igual a 2, tem alguém maior ou igual a 2 que divide um par. E aí a questão pede para você imprimir sim. Aí, a forma como eu verifico isso, eu coloco todo mundo num set, o set elimina repetições, e aí se o tamanho for diferente, quer dizer que tinha uma repetição aí. Tá bom? Tem alguma dúvida ainda na questão?